Olá! Hoje iremos falar sobre as adversidades, em especial pensando como transformá-las em oportunidade. Todos nós enfrentamos muitas adversidades ao longo da nossa vida, mas a grande questão é como eu posso transformar isso, que parece tão ruim, que soa como prejuízo, como dano, como transformar isso em oportunidade para ganho, para crescimento, para maturidade espiritual, para experiências com Deus. Vamos usar uma história conhecida de um cego chamado Bartimeu. E essa história traz uma lição preciosa, sobretudo a forma como Bartimeu vai reagir àquilo que está diante dele enquanto oportunidade, para transformar essa adversidade em ganho. Portanto, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é uma lição maravilhosa, um texto muito rico. Fala de uma história pesada, de uma história de um homem vivendo no limite das suas mais múltiplas adversidades. Por exemplo, temos aqui uma adversidade no campo social, um homem rejeitado, vivendo na mendicância, sobretudo porque naquele contexto o homem enfermo, o homem doente, era entendido socialmente como um homem amaldiçoado, como se estivesse pagando algum pecado de gerações anteriores, ou estivesse amaldiçoado por Deus, portanto ele está em condição de impureza, deveria ser colocado para fora dos arraiais, vivendo ali, de forma marginalizada, e é isso que está ocorrendo com Bartimeu. Ele tem prejuízos aqui familiares. Aonde está essa família de Bartimeu? Ele tem prejuízos aqui, certamente, do campo emocional. Imagine a autoestima de um homem que, por ser cego, é colocado nessa situação de marginalidade e mendicância. Muitos prejuízos, muitas adversidades. Mas, de repente, a Bíblia diz que Jesus passa por ali. E ele, percebendo que Jesus estava passando por ali, ele se posiciona. E ele entende que estava diante dele o grande privilégio de transformar aquelas adversidades, sobretudo a adversidade da cegueira, o restante é decorrente da cegueira, transformar isso em oportunidade, não só para ser curado, mas para mudar radicalmente de vida na sua mais plena condição. Portanto, eu quero compartilhar com você em 2 momentos, hoje será o primeiro desses momentos, semana que vem iremos terminar essa exposição, pensar aqui sobre alguns conselhos, alguns princípios espirituais que Bartimeu consegue empreender, realizar e que isso faz com que ele termine ouvindo de Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E diz a palavra de Deus que esse homem passa a enxergar, ele é curado, salvo, transformado e começa a seguir a Jesus pelo caminho. Para que a gente tenha, então, essa oportunidade de ver uma grande história de Deus se configurando na nossa história, precisamos, então, perceber quais são esses princípios. Nada de outro mundo, questões simples, mas de grande edificação para nós. Eu quero, então, compartilhar com você, nesta ocasião, nessa tarde de domingo, 3 desses princípios que transformaram a vida de Bartimeu. E a primeira coisa, vamos perceber, está em cima do momento em que o texto registra que esse homem, Bartimeu, filho de Timeu, o cego, começou a clamar. E o clamor era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós percebemos é que naquele momento a multidão começa a afrontá-lo, intimidá-lo, tentando calar aquele homem. Ele ainda mais alto e mais contundente, ele afirma no seu clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós encontramos ali é o primeiro princípio. Ele entendeu que era hora de manifestar inconformação com a sua situação.
Se por um lado nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus por aquilo que temos, pela vida que temos, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pela saúde, enfim, precisamos aprender a ter um coração agradecido a Deus, fugindo da murmuração, da queixa, da reclamação infundada. Por outro lado, precisamos entender que Deus tem promessas para nós, dentre elas destaco a vida plena. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, em plenitude. Então, qualquer coisa que rouba o projeto de vida plena de Deus para nós, qualquer coisa que nos furta o direito de sermos felizes, abençoados, prósperos, nós precisamos começar a olhar para isso e manifestar, não murmuração, não queixa, mas inconformação, entendendo que aquilo não é o projeto de Deus para nós. É muito tênue essa linha do equilíbrio. Eu sei que alguns vão por esse caminho, se tornam queixosos, murmuradores e acabam afrontando a Deus com essa postura. Não é isso que eu estou te recomendando, porque não é isso que Bartimeu fez. Mas ele se transformou num homem inconformado, com a condição de cegueira, com a vida marginalizada, com o número de privações que ele estava passando, ele entendeu, isso não é de Deus para mim, não é projeto de Deus para mim. Então eu vou clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso ocorre então. Então está aqui a primeira dica, o primeiro princípio para você transformar as suas adversidades em oportunidade. Eu e você precisamos, nós precisamos manifestar inconformação. Então está aqui, manifeste inconformação. Seja um inconformado com aquilo que está roubando o melhor de Deus para você. Seja um inconformado com aquilo que está roubando o direito de uma família abençoada, de um casamento abençoado, de uma vida emocional sossegada, cheia de paz. Seja inconformado com aquilo que está tirando de você o privilégio, né, do bom vínculo com seus pais, com seus filhos, né? Aquilo está roubando de você o direito da amizade, né, da vida plena. Seja inconformado. Se você, né, ficar acomodado à situação que você está envolvido nela, certamente as adversidades continuarão sendo apenas adversidades, mas elas poderão se transformar em privilégios, em oportunidades, inclusive de mudança e de experiências tremendas com Deus. Seja inconformado. Ficamos inconformados com tanta coisa, somos inconformados com a política, com a economia, com o partido X, Y, Z, ficamos inconformados às vezes com o barulho do som do vizinho, né? Mas há coisas que nós precisamos de fato ficarmos inconformados. Eu estou destacando aqui, qualquer coisa que te roube o melhor de Deus, que te tire do centro da vontade de Deus, que tire de você o privilégio da vida abundante em Cristo Jesus, então se transforme numa pessoa inconformada, e manifeste essa inconformação no seu clamor, na sua busca por socorro divino. Temos aqui também um segundo princípio. A Bíblia vai dizer aqui que esse homem estava lá parado, sabendo que Jesus passava, ele se coloca numa posição, ele toma atitude, começa a clamar. Ele começa a clamar. Tentam repreendê-lo, aí ele clama ainda mais. Depois Jesus manda chamar, ele larga tudo e prontamente sai de onde está e vai até Jesus. Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Ele diz, eu quero enxergar. O que nós enxergamos aqui, percebemos nesse texto, é que Bartimeu era um homem de atitude. Está aqui então um segundo princípio para que você possamos transformar adversidades em oportunidades. Precisamos ter atitudes, porque é necessário que tenhamos essa atitude para que mudanças ocorram. As mudanças não irão ocorrer na sua vida até que você assuma uma posição, até que você se defina, até que você diga exatamente o que você quer da vida, o que você espera de Deus, o que você espera do seu trabalho, da sua carreira profissional especificamente, da sua relação familiar, conjugal. Você precisa se posicionar. Vez e outra, vejo pessoas numa genuína busca, em oração, né, coração quebrantado e até sincera a forma como essa pessoa busca a Deus. Ela fala, Senhor, me dê uma família abençoada. Deus, me ajude a prosperar nas minhas finanças, no meu trabalho. Me dê paz com as minhas amizades. A pergunta que eu te faço é, que atitude você está tomando para que isso ocorra? Olha, mas a atitude já era a oração. A oração é o começo de tudo, é a base de tudo, mas Deus quer realizar obras através também de você e usando a sua vida. Então, às vezes é preciso uma mudança de atitude como esposo, como esposa, como pai, como patrão, como funcionário, como estudante.
acadêmico, enfim, precisamos de tomar uma posição. Na falta de atitudes também haverão faltas de mudanças. Você deseja que mudanças ocorram na sua vida? Quer transformar adversidades em oportunidades? Então é necessário que você tenha uma atitude, porque sem atitudes, mudanças não ocorrem. Estamos vivendo um tempo de um perigo muito grande no campo da fé, porque a fé tem sido percebida por muitos como uma fé numa condição passiva, como se tudo que eu posso fazer é ajoelhar, a buscar a Deus, esperar que lá do alto venha a solução. O milagre sempre acontece quando no ato de fé clamamos a Deus, porque tudo é possível àquele que crê e Deus é o Deus que age pela fé. No entanto, Ele vai te chamar para esse campo de batalha. Ele vai te convocar para você fazer parte desse milagre. Ele vai te chamar a atenção para que você se posicione e tenha uma atitude. E a partir dessa atitude, Deus vai realizar o restante. Deus não vai realizar o natural. O natural é para você. Você quer um trabalho? Levanta, vai atrás, procura. Quer melhoras na sua vida financeira? Quer melhorias na sua casa? Quer melhorias no seu casamento? Se posicione e deixa que Deus faz o sobrenatural. O milagre vem de carona. Uma terceira atitude, ou melhor, um terceiro princípio, para que você possamos transformar as adversidades em oportunidades, está dentro desse contexto, né, que nós acabamos de citar, de um Bartimeu que insiste, de um Bartimeu que clama, que sendo repreendido clama ainda mais, e que tão logo, né, entende que ali estava a solução do seu problema, não abre mão de buscar essa solução. Ele paga um preço altíssimo. Está aqui então a terceira atitude. Precisamos ter consciência de que toda vitória tem o seu preço. Entendeu? Precisamos ter consciência de que toda vitória tem o seu preço. Nós não podemos esperar vitórias sem pagarmos o preço para que essas vitórias venham. Alguns podem questionar, mas e a graça de Deus? E a dispensação do favor de Deus? Isso não anula a graça de Deus. A graça de Deus continua sendo uma realidade incontestável na nossa vida. Somos o que somos, temos o que temos, porque Deus é gracioso. Ele tem sido generoso para conosco, mas tem um preço para pagar. Bartimeu precisou gritar por socorro, precisou clamar, precisou enfrentar a multidão que o repreendia, precisou deixar a sua capa e rapidamente ir até Jesus. Ele precisou dizer o que ele queria. Ele pagou o preço para que então algo extraordinário acontecesse na sua vida. Numa geração de um mercado tão terrível, em que somos muito mais capitalistas do que éramos antes, todos nós estamos atrás de uma boa promoção, uma boa liquidação. E não é nem de longe errado você buscar melhores preços, liquidações, promoções, quando o assunto é o mercado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como você esperar o melhor de Deus se você não está disposto a pagar o preço para que esse melhor de Deus venha. Às vezes é o preço da oração, do jejum, da palavra, da meditação nas Escrituras, o preço de você realmente enfrentar os seus problemas, as adversidades. Problemas existem para todos, a diferença é há aqueles que enfrentam e há aqueles que fogem, que recuem. Tem um preço para ser pago. Você está disposto a pagar um preço para que a sua empresa vá adiante e prospere no meio dessa crise? Está disposto a pagar o preço para romper com o seu desânimo e levantar mais cedo e ir à luta, disposto a pagar o preço para pedir perdão, fazer reparação, trazer para perto pessoas que você distanciou, está disposto a pagar o preço para ser humilde e reconhecer que errou com seu filho, está disposto a pagar o preço para mudar de comportamento. É preciso ter essa consciência de que a vitória vem, mas tem um preço para ser pago. Olhando para tudo isto, temos o resultado no final. Esse homem que era cego, agora passa a enxergar, recebe de Deus mais do que a cura física, também a cura da alma. Cristo diz, a tua fé te salvou. E ele passa a seguir a Jesus pelo caminho. Eu não sei quais são as suas adversidades, mas que no nome de Jesus você possa compreender esses princípios, manifeste inconformação, seja o inconformado com aquilo que está vivendo, se isso está fora do plano de Deus para a sua vida, está te privando da vida plena que Cristo tem te oferecido. Comece a tomar uma atitude, porque as atitudes promovem mudanças, não há mudança sem a mudança de atitude primordialmente. E também, nesse momento, tenha consciência de que toda luta ela é necessária, mas há vitória para quando nós lutamos. Portanto, há um preço para a vitória. Precisamos ter essa consciência de que toda vitória tem o seu preço. Que Deus te ajude
a transformar as suas adversidades em oportunidade de mudança radical de vida, de experiência com Deus, de viver o sobrenatural de Deus, experimentar os seus maiores e melhores milagres. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.